Cada nível de maturidade e de consciência vão ter um obstáculo específico e algo para ser feito para passar para o próximo. E se tu não souber o teu nível, é bem provável de tu ficar travado ou rodando em círculos sem conseguir se desenvolver e amadurecer. Mas a partir de hoje, isso não vai acontecer mais, porque hoje a gente vai falar sobre os níveis de maturidade. Olá, Adriano aqui. Este podcast tem o objetivo de te educar e te inspirar. Os temas tratados aqui vêm de uma base filosófica pessoal combinado com as minhas experiências na vida prática. Eu não sou um psicólogo ou profissional da área de saúde e as informações compartilhadas aqui não devem ser consideradas como aconselhamento médico. Se você tiver qualquer problema de saúde ou mental, é fundamental buscar a orientação de um profissional de saúde qualificado. É importante a gente pensar em níveis porque normalmente a gente tende a simplificar as coisas e achar que a gente tem soluções universais. E na realidade, toda prática, toda estratégia, toda ideia, ela pode ser muito útil para uma pessoa específica, num contexto específico, num momento específico, e daí de repente, um pouco depois, ou para uma outra pessoa, ou em outro contexto, ela já não é mais útil e ela pode até atrapalhar. Então, não existe essa solução que é genial e que resolve todos os problemas, o que explica também por que tem talvez autores ou influenciadores ou conteúdos que desconecta muito. Tu fala, cara, como que as pessoas não veem valor nisso? Talvez não é o que elas precisam agora, e seja o que você precisa. Talvez elas estejam um passo mais atrás, talvez um passo mais na frente, e tá tudo bem. E é legal de pensar sobre isso também. Qual é o tipo de estratégia, ou de prática, ou de conteúdo que a gente tá meio que ficando exatamente igual, repetindo há 2, 3, 4, 5 anos, que talvez mostre que a gente tá meio travado ali. Porque é normal a gente evoluir, as ideias evoluírem junto com a gente, e o que a gente precisar evoluir também. Então, aquele conteúdo, aquela prática que era incrível há 5 anos atrás, hoje em dia, talvez ela pode estar te atrapalhando. Então, a gente vai entender um pouquinho sobre esses níveis de consciência, esses níveis de maturidade. Vai ficar mais claro tu ver onde que você está dentro do que a gente vai avaliar aqui e o que fazer para seguir em frente. Pequena explicação. Esses níveis de maturidade, ele é baseado no meu método e na minha visão. Ele vem de um monte de ideias, né? Então, tem ideias muito legais das 12 camadas da personalidade do professor Olavo, tem ideias bem parecidas com o Ken Wilber e os níveis de consciência. Vai ter também uma visão dos chakras, né, que é uma coisa mais do Oriente, e toda uma visão mais de mitopoética e junguiana, tudo misturado com o estoicismo, e para trazer esse jeito mais simplificado, que na minha visão são esses 3 níveis de maturidade. Esses níveis de maturidade, eles servem para algo que tu vai olhar de forma focada. Então, eu queria que antes de a gente começar a passar sobre isso, tu escolhesse uma área da tua vida para tu fazer todo esse exercício pensando nela. Então, tu pode falar qual é o meu nível de maturidade espiritual, por exemplo. Qual é o meu nível de maturidade de saúde ou de físico. Qual é o meu nível de maturidade de prosperidade, de abundância, de dinheiro. Qual é o meu nível de maturidade em relação à família, ou em relação aos relacionamentos, ou em relação à carreira e ao trabalho. Eu não sei. Escolhe um e é normal a gente ter níveis diferentes dentro de cada área. Ou às vezes até mesmo numa área tem coisas específicas que a gente está lá atrás. Mas passando por essa explicação, por essa visão desse método, vai ficar mais claro de entender onde que tu tá e o que a gente cuida e o que a gente foca para seguir em diante. Muito bem, então eu vou te dar lá quais são os 3 níveis de maturidade de acordo com a minha visão, com o meu método, que é o jeito que eu desenhei para ficar mais simples de entender, que eu trabalho na mentoria em grupo e na mentoria individual. O primeiro nível vai ser o nível da capacidade. E o lema desse nível é eu sou capaz. O segundo nível vai ser o nível do serviço e o lema dele é eu sirvo. E o terceiro nível vai ser o nível da soberania e o lema é eu sou. Beleza? Agora vamos entrar então rapidamente em cada um deles. Primeiro nível então é o nível da capacidade, eu sou capaz. E é sobre conquistar o teu poder pessoal. É uma coisa um pouquinho mais, seria a 4ª camada ou até aqui o 3º chakra. Quer usar outros mapas para ver isso em conjunto. Qual é o foco nesse nível? O foco nesse nível é sobre aprender, é sobre se desenvolver e é sobre melhorar. Então, é algo que tu tá meio que entrando ali e tu quer começar a entender como operar, como que funciona e como tu consegue realmente fazer algo naquela frente. Então,
quando a gente tá nesse nível, é bem comum a gente sentir que não sabe muito o que tá fazendo e talvez não vai nem conseguir. A sombra desse nível é um pouco essa ideia de, caraca, é muito complexo isso pra mim, é muito complexo me relacionar, ou eu não consigo entender essa parte religiosa e espiritual, ou eu não consigo entender o mundo como funciona moderno pra eu conseguir realmente vencer e ganhar dinheiro. Eu não entendo, eu não tenho chance. Então, a gente quase sempre é o lugar que a gente está mais próximo de ideias de opressão, né? Eu não tenho valor, eu não tenho poder, porque por mais que o lema seja eu sou capaz, na realidade eu ainda não sou. Eu sou capaz, vai ser onde eu quero chegar. Então essa falta de senso de capacidade vem meio com uma impotência e um desespero. Então é bem comum a gente ficar tipo, caraca, eu não tenho chance contra o mundo e as coisas e as pessoas e o externo é muito maior que eu nunca vou conseguir. Então essa é meio que a sombra desse espaço. O foco vai ser eu vou me desenvolver, eu vou aprender, e é só sobre eu melhorar. Qual é uma grande armadilha desse estágio, desse nível? A armadilha vai ser focar no resultado. Porque como tu não entendeu totalmente e tu não desenvolveu essa capacidade, focar no resultado vai atrapalhar o progresso. Porque quando tu foca no resultado, tu atrapalha o aprendizado. Tu não consegue ver o que tá fazendo de errado, como tu pode melhorar. Se tu não tem aquele foco total no processo e na melhoria, e fica pensando assim, se eu fizer isso talvez eu consiga tal coisa, tu tá perdendo oportunidades de crescimento e tá atrasando todo o aprendizado e o quanto tempo tu vai ficar nesse estágio. Então se tu focar muito no resultado, eu quero logo ganhar dinheiro, eu quero conseguir fazer tal tarefa, vai atrapalhar o processo. Uma outra armadilha é se comparar. Porque tem pessoas que estão mais pra frente, em outros níveis, então começar a se comparar com os outros, vai de novo atrapalhar o desenvolvimento, atrapalhar o aprendizado. Então a gente vai cuidar ao máximo nesse nível para não se comparar. Isso em todos os níveis, né? Mas quem faz mais isso é quem tá no primeiro nível. O segundo e o terceiro já entendeu que não faz sentido se comparar. E além disso, tem a armadilha da falta de paciência, né? A imaturidade, tipo, eu quero isso e eu quero agora. E eu quero saber e eu quero atalhos. Então a busca por atalhos, a busca de soluções rápidas são meio que apelos e armadilhas que acontecem aqui. Por isso que até a galera que está criando conteúdo e conceitos e práticas focada nesse tipo de pessoa vai fazer essas coisas, consiga isso rápido, né? Aprenda inglês rápido, emagreça rápido, ganhe dinheiro na bolsa de valores rápido. Essa é uma boa venda porque ele sabe que a armadilha de quem tá lá é que quer ter solução rápida, não tem maturidade, entende que não existe nada rápido nesse mundo. Tudo demora muito tempo e muita consistência. Então, a falta de paciência vai atrapalhar esse teu processo. E, além disso, uma autoimagem exagerada, né? Porque se tu tá se tornando capaz, se tu quer chegar daqui a um tempo onde eu sou capaz, agora tu meio que não é, né? E daí quando tem uma visão tipo, não, mas eu sou sim, eu consegui me passar dos outros, eu fui o melhor da minha turma ali, eu tenho essa qualidade que ninguém tem, olha a minha história de sucesso, olha de onde eu vim. Quando começa a ter essas narrativas sobre eu sou um herói, eu sou incrível, isso aí é um ótimo traço que tu tá no primeiro nível e é alguma coisa que vai atrapalhar muito, porque o que eu preciso nesse nível é humildade, deixa eu aprender. Quando tu acha, eu já sei, daí tu trava aqui. E daí muita gente fica travado nesse espaço. Aqui é onde vai estar a maior parte da humanidade. Ela nem se tornou capaz, ainda está tentando se tornar capaz, achando que sabe das coisas, que é especial e que o mundo que não entende ela. Olha todas essas características. O mundo é maior, o mundo é opressivo, eu não tenho força contra o mundo, mas eu sou especial, eu sou incrível, então eu não preciso ficar humilde e aprender. Tá vendo? Soma tudo isso e tu trava o processo aqui. As pessoas que criam conteúdo pra cá vão usar muito também o apelo do senso de identidade de grupo, que é uma coisa que funciona mais pra esse nível. Então aqui tem uma coisa um pouco mais também, menos da individualidade, porque tu tá só aprendendo a agir no mundo, tu não tá entendendo qual que é o teu propósito e como que tu faz o mundo algo especial. Tu quer só minimamente entender como é que corta a grama, como é que planta, como é que colhe, sabe? Entendimentos básicos do mundo. Como que eu faço tal função, como que eu faço tal trabalho, como que eu me relaciono, como que eu me conecto com algo maior. É a base. Então não tem muito, isso que eu vim pra agregar. Não, eu quero só entender como que vocês fazem e aprender com vocês. Então aqui tem um senso desse homem gregário muito forte, né? Aquela coisa do coletivismo, assim, que tá aqui dentro. Então não tem uma identidade individual, uma identidade maior. Então a galera que cria conteúdo aqui, ou que se comunique e faz, né, livros ou práticas pra cá, vai usar muito o senso de identidade grupal, que é uma coisa bem básica e tribal na realidade. Então é tipo, nós contra eles, uma coisa que tem bastante no esporte. E o esporte é uma coisa bem de primeiro nível de maturidade, quem é aficionado por esporte, né? Que se perde falar, minha identidade é meu time.
Não, amigo, né? Você é muito maior que isso. E tá tudo bem que você tem um time, mas quando fica inflamado, a gente tá falando de uma falta de maturidade em relação à vida mesmo. Porque botou uma importância demais no que não é o crucial. O crucial é o que eu vim aqui, que só eu posso fazer, que eu vou chegar lá. Então, ele vai ter o apelo que tá vendo? Eles querem nos destruir, eles são opressivos. Qualquer um dos lados, né, tanto direita e esquerda, no seu pensamento mais basilar vai ter isso. Olha só, agora eles querem destruir, corromper nossas crianças. Vamos se unir. E é uma coisa meio preto no branco, é meio dogmática, tem frases de efeito, né? Então, tipo, o homem nunca paga a conta. Mas de forma geral, eu acho que faz bastante sentido essa frase. Eu nunca falaria ela assim diretamente, porque eu acho que não é verdade. Então essas frases de efeito, duras e absolutas, funcionam muito bem para esse nível de maturidade. Eu contra eles, frase de efeito, hipersimplificação do que é certo e o que é errado de um jeito dogmático. É como a religião de forma geral funciona, né? Principalmente a religião mais ocidental, né? No Oriente também mas é um pouco menos. E faz sentido, porque se eu quero que a pessoa entenda que ela tem que ir lá na igreja e fazer o ritual, isso já vai ter um benefício, não importa muito o que ela quer, o que ela acredita. Acredita no que eu tô te falando. Faz sentido para quem não se sente nem capaz de entender no mundo, né? Segue o protocolo, sabe? É importante, é o que grande parte do mundo precisa. Se o mundo entrasse e assumisse que tá nesse nível, cara, a gente teria muito progresso, né? Então é importante, só segue o protocolo, segue a tradição, entende porque as coisas funcionam assim, não tem individualidade por enquanto, só segue o grupo, mas se torna capaz de operar no mundo. Qual que é o problema? Se você já passou um pouco disso e está pronto para passar, e você continuar indo nesses mesmos passos, repetindo essas frases de efeito, emblemática, consumindo esse mesmo tipo de pessoas que falam eu contra eles, de um jeito meio dogmático, daí começa talvez a te atrapalhar. Porque tu tá sendo puxado pro próximo nível, mas continua consumindo esse conteúdo meio de raiva e de ódio e de identidade grupal que ele tá travando a tua maturidade. Então é isso que eu queria que tu olhasse. Se tu tá consumindo meu conteúdo, eu acho difícil ser um cara que tá no nível de capacidade baixo, pelo menos. Deve estar no nível de capacidade, mas próximo pra próxima etapa. Então, cara, vamos parar de ficar tanto nesse passo dogmático e eu contra eles e o mundo é opressivo e focar um pouco mais em servir. Que esse é o segundo nível. Só que para ir pro segundo nível a gente tem meio que uma ponte, que é o quê? O que a gente tem que fazer no nível anterior, que eu chamo isso do que a gente tem que fazer para superar esse nível. A superação do nível de capacidade vai ser começar a focar realmente no serviço. Então eu vou ter uma postura cada vez mais humilde em relação a tudo. Quanto mais humilde eu conseguir ser, mais vulnerável, falar, cara, eu não sei o que eu tô fazendo. Eu quero ser capaz, mas eu não sei. Quanto mais eu pedir ajuda, mais eu consigo integrar esse nível, né? Quanto mais eu consigo não só focar no problema que tá na minha frente ali, que eu quero resolver, mas no problema que eu tô vendo no mundo. Ali estão precisando de ajuda, eu vou fazer. Isso é uma dor que todo mundo tem. Acho que eu quero resolver ela. Eu começo a ter essa visão mais que sai de mim pra fora. Porque no capacidade eu sou capaz. É um olhar muito de dentro. É bem assim, eu tenho poder, né? Terceiro chakra. Agora começa a virar um pouco, vir pro quarto, que mas o que o mundo precisa? Então olhar mais pro mundo de um jeito de atencioso e cuidadoso. Daí a gente vai chegar lá no serviço, onde o lema é eu sirvo. E aqui o foco vai ser o aumento da responsabilidade, né? É a gente aumentar tanto o escopo, né, do que a gente está resolvendo, do que a gente aprendeu ali. Então eu sei fazer isso, mas agora eu quero saber fazer variações disso. Ou eu sei fazer isso, eu quero poder fazer isso mais longe, com mais profundidade. Mas envolve aumentar a responsabilidade, aumentar de uma forma até as capacidades, só com foco muito mais em o que eles estão precisando, o que o mundo precisa, como que eu posso ajudar. Então vai ter uma chavezinha de empatia que vai ligar aqui e vai ter sempre essa busca de onde que eu posso servir, onde que eu posso fazer o mundo ser um lugar mais harmônico e melhor. E daí eu começo a exercer o meu papel como um ser humano mesmo, que eu tô aqui para colaborar e fazer o mundo um lugar melhor, e não só como alguém que conseguiu carregar minimamente o próprio peso e é capaz. Não, eu não sou capaz, mas eu colaboro, eu ajudo. Eu começo a viver a minha natureza, né, de acordo com Marco Aurélio. Qual era a armadilha desse segundo nível? É pegar mais do que tu consegue aguentar. Porque tu vai entrar nesse lado meio tipo, eu quero resolver os problemas do mundo, mas com a falta de consciência, porque tem uma autoimagem exagerada aí também, o que eu consigo de fato, eu consigo pegar peso demais e eu fico afogado, eu fico estressado e eu meio que me sobrecarrego. Eu digo sim demais, foco muito em servir todo mundo e eu esqueço de servir a mim mesmo. Isso quer dizer que meio que tem um pedaço do primeiro nível lá que eu não integrei totalmente, eu não tô capaz inteiro. Então uma grande armadilha aqui é essa abnegação exagerada. Eu fico só meio que focando no outro, meio que um altruísmo que não é bem um altruísmo, que eu tô ali meio que me sacrificando todo dia pelos outros e não tô olhando tanto pra mim, né?
E também começo a pegar problemas que são muito maiores do que eu realmente consigo de fato. Tá faltando essa humildade. Aqui é um problema que pode acontecer. Muito bem. Quem está criando conteúdo para cá, já tem muito menos pessoas, né? Influenciadores e livros de estratégia, porque quase todo mundo está só no primeiro nível. Vai vender mais uma imagem de faça o bem maior. Várias campanhas, né, meio que do meio ambiente, sociais, apelam para isso, né? As ONGs têm essa ideia do serviço, literalmente. Eles se conectam e falam assim, cara, tu pode fazer algo mais que só ter a tua vida boa, tu pode ter a vida dos outros boa. Então, ONGs, né, e provavelmente igrejas e lugares mais sociais vão ter esse apelo. Faça o bem maior, se conecte com algo maior. Quem está criando conteúdo, para quem está nessa segunda camada, vai falar algo mais ou menos por aqui. Parando para olhar, eu acho que eu tento focar quase sempre mais nesse nível aqui. Né? Se tu for quase todo o meu conteúdo tem por trás a ideia que, cara, a tua natureza é de serviço, a tua natureza é boa, né? Então sinta que tem algo maior, seja ferramenta. Então eu acho que grande parte do meu conteúdo está aqui, por mais que eu faça bastante conteúdo também para Seja Capaz e um pouco pro terceiro nível, eu acho que eu tô aqui. Mas eu me sinto meio sozinho aqui, para ser sincero. Eu não sinto que a gente cria muito texto, conteúdo e práticas focadas nas pessoas que estão já nessa esfera do servir e estão prontas para começar a ir para o próximo nível. Qual é o próximo nível? O que a gente tem que fazer para superar e chegar no terceiro nível? A gente vai ter que começar a reconhecer cada vez mais o nosso próprio valor e o nosso próprio merecimento. Então, práticas de amor próprio, né? Esse cuidado de si, ele vai começar a ver que eu não estou mais só servindo o mundo, mas eu estou servindo o mundo alinhado com o meu desejo mais profundo. Por quê? Porque eu não preciso me esforçar para servir o mundo. A minha natureza é de serviço. E eu tenho vontades profundas que vieram para cá antes de eu me lembrar, que me foram dadas de presente. E se eu só der vazão para essas vontades, eu vou estar me sentindo o mais feliz possível e vou estar servindo o mundo da melhor forma também. Então, tu vê? Eu começo muito em mim mesmo, eu vou ser capaz, depois falo o que o mundo precisa e agora meio que volto pro meio do caminho entre eu e o mundo, essa ponte que é, eu tô fazendo o que me engaja, o que me conecta, mas também o que o mundo mais precisa. E daí eu tô pronto para ir pro terceiro nível, que é a soberania, onde o lema é só, eu sou. Obviamente isso é uma referência bíblica, né? Eu acho incrível essa parte que se fala, eu sou, e ele meio que diz tudo, não precisa falar mais nada. Eu sou, de alguma forma, acho que todos nós temos que tentar ir para lá. É um pouco a 12ª camada do Olavo, né? Que é esse estado de consciência crístico, né? Que é a gente tentar chegar na nossa realização máxima. A realização máxima não precisa de justificativa, não precisa de explicação, ela só se é. Qual que é o foco? O foco vai ser a prática constante de atenção plena. Vigiai e orai sem cessar, né? Tá constantemente em prossequer. E daí agora eu começo a virar meio que um ninja, um monge da minha experiência e dos meus pensamentos. Porque eu consigo já ajudar o mundo, eu estou já servindo constantemente e agora eu quero estar em paz e estar sempre sendo uma ferramenta de algo maior. Então eu estou muito atento. Cada pensamento, cada sentimento eu observo. Tu entende? Eu sou um mestre do meu próprio corpo agora. E eu masterizar essa experiência e meus próprios pensamentos me deixa no máximo de potência também. Então vai ser observação de pensamentos, vai ser constantemente observar as vontades do ego, os pensamentos ansiosos, de medo e escolher deixar eles ir. Para o quê? Para viver uma vida de entrega. Quando que eu vivo uma vida de entrega? A cada instante, a cada ação. Esse aqui é meio que o nível hard, que eu sinto que é a razão pela qual todo mundo vem para cá. As armadilhas quem tá nesse nível, passando por esse nível, vai ser basicamente duvidar do próprio merecimento. Vai ser um momento que você vai falar assim, cara, a vida tá muito serena e fluida e muito boa. Eu tô realmente como um cachorro amarrado numa carroça, seguindo alegremente. Deve ter algo errado. Eu não mereço tudo isso. A vida não pode ser tão feliz e tão próspera e tão leve. Eu tenho que ter dificuldade, o mundo tem que ser duro. Voltar para esses condicionamentos de infância, que fala assim, eu tenho que sofrer para ganhar, vai ser a maior armadilha daqui. Junto com isso vai ser é uma dúvida do meu próprio merecimento, do meu próprio valor, e uma dúvida se Deus existe em si, ou se existe logos, ou se tem um sentido. Que é aquela pontinha que tem sempre lá no fundo que, cara, mas e se nada disso for real e eu estiver totalmente exposto aqui? Eu tenho que me proteger, eu tenho que ter medo. E daí que eu fazer, então deixa eu fazer ações que me deixam mais seguros, com mais garantias. Coisa bem lá de primeiro nível, né? Deixa eu ficar mais seguro, deixa eu afiar mais minha espada, deixa eu, eu fazer esse MBA pra ganhar mais dinheiro, aprender inglês que eu vou ter vai melhorar meu currículo, sabe? Uns delírios assim de eu quero me proteger do mundo. Então essa dúvida, esse questionamento sobre será que existe um sentido, será que existe um pai que está cuidando de mim, será que existe logos,
é o que vai também atrapalhar aqui. E é normal, a gente vai ter que passar por cada um desses obstáculos, observando, escrevendo, meditando, deixando passar e reescolhendo se entregar. Um jeito que eu acho mais fácil de ver, reescolhendo o amor. A cada instante eu vou ter o medo, vou ter o ego, e eu observo, mas eu reescolho o amor. Muito bem. O apelo de quem está criando conteúdo para esse nível, que daí é pouquíssima gente, vai ser assim: sinta a paz e a serenidade agora. O sofrimento, ele é opcional. Então, basicamente vai ser uma outra pegada mais de meditação mesmo, de consciência máxima, a galera mais do Oriente que vai vender e vai criar conteúdo com essa pegada. Fala assim, cara, a dor, ela é obrigatória, mas o sofrimento é opcional, né? A frase de Sêneca, que eu falo bastante, é totalmente focada nesse público que está nesse estágio. Cara, a gente sofre mais na nossa imaginação do que na realidade. Seja mestre dos seus próprios pensamentos. Tu entende que para eu ser mestre dos meus próprios pensamentos, eu tenho que ter sido capaz minimamente de interagir no mundo, mesmo com a confusão que é meus pensamentos. Eu tenho que ter sido competente também a ser empático e ver as oportunidades e servir, e viver uma vida de serviço, que é algo para mais que mim mesmo, né? Algo maior que eu. E agora eu tô pronto para viver com a intenção total. É uma vida intencional que a gente consegue só no terceiro estágio, que é eu sou soberano, né? E eu navego a realidade como uma ferramenta de algo maior. Então, eu acho que tem alguns conteúdos, principalmente para quem tá mais dentro, né? Então, na Academia do Homem Virtuoso a gente fala bastante sobre isso, na mentoria individual. A minha imersão, né, o nome dela é A Soberania, justamente por conta desse estágio, que é vamos trabalhar para acelerar e para firmar mais esse estágio. Então eu acho que realmente não é para todo mundo, e a gente sair dando muito conteúdo desse nível de consciência, de maturidade, nem ajuda, porque a gente tem que integrar primeiro o primeiro e o segundo. Mas eu queria falar aqui para ti, porque eu acho que é um norte claro. Beleza, é para lá que eu tenho que ir, é para lá que eu quero ir. O que eu tenho que fazer antes? Ver onde eu ainda não me sinto capaz, né? E eu sempre tenho algo ali para resolver. Não é totalmente uma escadinha, né? Eu vou e volto nesses níveis. Me sentir capaz, ter uma postura de humildade, falar, eu não sei fazer, alguém me ajuda. Depois eu vou, tá bom, mas o que o mundo está precisando? Vou olhar menos para mim, olhar mais para os outros. O que minha esposa está precisando? Como que eu posso servir? E daí, por último, como que eu posso me amar no processo e ver que eu sou merecedor e que na realidade eu não preciso fazer esforço nenhum, que a minha natureza é potente e de colaboração. E o meu propósito é ser um ser humano que ajuda a humanidade. E daí eu simplesmente sou. Tá, mas por que tu fez isso? Onde que tu vai? Como que tu faz o comportamento? Qual é a justificativa? Eu não tenho justificativa nenhuma. A árvore é uma árvore, um passarinho é um passarinho. Eu sou. E acho que todos nós temos o dever de buscar esse terceiro nível, onde lá realmente a vida fica plena e abundante e totalmente desimpedida. Eu acho que essa é a máxima cristã, budista, taoísta, estoica. Todos nós, né, hinduísta, nos levam para esse espaço. Só que a gente tem realmente essas outras coisas para integrar. Primeiro, então eu queria que tu observasse primeiro o conteúdo que tu consome, as práticas que tu fazem, qual o nível que ela tá. E depois tenta observar se tem coisas que não estão te deixando travadas, estão mais te atrapalhando. Tenta buscar conteúdos do nível que tu tá até do próximo, para buscar esse crescimento. E talvez deixar aí uma coisa que um dia foi útil, mas agora não é mais tanto. E o mais importante é, cuida das armadilhas de cada nível e tá sempre com o foco em o que eu tenho que fazer para superar. A postura de humildade, pedir ajuda de forma vulnerável, olhar de forma empática para o que o mundo precisa. Em última instância, reconhecer que eu naturalmente sou bom e mereço ser amado. Muito bem, esse foi o episódio de hoje. Foi um episódio bem mais intenso e profundo, mas eu sinto que tem gente que está me acompanhando aqui há um tempo, ou até mentorados da Academia do Homem Virtuoso, que eu queria dar esse conteúdo de reforço, um jeito de ficar mais claro, entender um pouco o processo do jeito que eu estruturei na minha mente ao longo desses anos, e acho que é mais fácil para quem está do outro lado. Eu adoro as 12 camadas, adoro também os níveis do Ken Wilber, mas na minha cabeça simplificar nesses 3 me ajudou muito. Foi assim que eu tive muito crescimento na minha vida e nos meus mentorados. Então eu espero que possa te ajudar também. Tu pode voltar para esse episódio sempre quando tu está na dúvida, realmente fazer esse raio-x, assim, esse diagnóstico de agora minha área espiritual, que nível que eu tô? O que eu tenho que fazer? Qual é a armadilha? Agora na minha área de financeira, agora sobre minha vocação, minha carreira, e na minha área de relacionamento. E fazendo essa análise vai te dar mais consciência sobre onde tu tá, mais facilidade de continuar crescendo e se desenvolvendo para chegar na ataraxia, né? Chegar na tua plenitude de potência máxima e de
vida entregue em serviço, onde tu simplesmente é. Eu espero que tenha um ótimo resto do dia e até a próxima.